Fala galera, muito boa tarde, boa tarde, boa tarde. Um grande prazer estar aqui com vocês neste sabadão. Já comeu a feijoadinha hoje? Almoção de sábado, almoçou? É pra cá, redação aqui comigo, com o curso Seja Mais Online. Estamos agora na preparação para essa grande prova que nós vamos falei tudo errado, né? Enfrentar em novembro, que é o Enem, os vestibulares que estão por vir. E galera, é o seguinte, na aula passada, foi eu também com vocês, eu lembro que a gente conversou, hein? A gente começou a falar sobre temas bilaterais, vocês lembram? E quando eu falo em tema bilateral, a gente teve alguns pontos que nós conversamos na aula passada que eu preciso recapitular com vocês e hoje nós vamos consolidar. Inclusive, eu lembro que na aula passada a gente falou sobre introdução bilateral e iniciamos desenvolvimento. O que nós vamos fazer hoje? Revisar a introdução e desenvolvimento que nós vimos, mas de novo, vamos terminar desenvolvimento e vamos falar sobre conclusão padrão Enem de texto bilateral. Porque existe conclusão bilateral para o EMA, para a Uniteams, mas padrão Enem e o FT, padrão Enem exato aqui de conclusão bilateral. Muitos alunos ficam assim, Kennedy, se eu for fazer só Enem, tem chance de vir bilateral? Sim, baixa, mas tem. Agora, Kennedy, vou fazer outros vestibulares. OPK, exato. Altíssima chance de ter tema bilateral, altíssima. Essa é a conclusão que nós vamos ver, dá para o exato de boa. Uniteams, o EMA, Ave Maria, só o que dá. Bilateral. Só que a conclusão que eu vou passar aqui hoje para vocês não serve para Uniteams nem para o EMA, só para o Enem exato, beleza? Porque a conclusão que nós vamos trabalhar tem um pouquinho de parte bilateral, mas também tem a proposta de intervenção social padrão Enem, com agente, ação, modo, meio, finalidade e detalhamento. Beleza? De boas. Agora, se você vai fazer só Enem, respira. Se fosse falar em percentual, o Enem nunca teve um tema bilateral obrigatório, já teve temas que permitiam abordagem bilateral, mas bilateral obrigatório não. Só que existem temáticas que é melhor ser abordado de forma bilateral. Por exemplo, se eu perguntar para alguma pessoa aleatória qual vai ser o tema do Enem esse ano, ele vai falar assim, ó, inteligência artificial. Porque, tá na boca do povo, inteligência artificial. E assim, por exemplo, inteligência artificial seria uma temática que tranquilamente seria estratégico você colocar de modo bilateral. Principalmente se vier com algum vertente de os riscos avanços e riscos da inteligência artificial, ou benefícios e malefícios da perpetuação da inteligência artificial. Ou uma temática que seria bacana. Se liga aqui, ó. Se vier esse tema assim, ó. Benefícios e malefícios da disseminação de vídeos gerados por inteligência artificial na sociedade comum. Tá doido, pô! Uma temática dessa, se tu soubesse falar de coisas boas e ruins, tu se diferenciava muito. Então, claro, o Enem dificilmente vai vir riscos e benefícios. Pontos positivos e malefícios. Isso não é característico do Enem, colocar benefícios e malefícios. Não é padrão. Mas o Uniteams, o FT, o EMA, sim. Agora, o Enem pode cobrar basicamente como está aqui. Está aparecendo na tela para eles já? Se não tiver, vão aparecer aqui a tela, que, por exemplo, o Enem pode cobrar assim, ó. Apareceu? Olha essa temática. Isso aqui o Enem poderia cobrar. A influência da inteligência artificial na educação. Ponto. A inteligência artificial influencia na educação? Pô, demais. Demais. Hoje, um estudante comum dificilmente estuda sem estar conversando com o chat GPT. É muito difícil. Eu sei, não é segredo, tu não é um malandro Joe, porque tu usa o chat GPT, não. Tu usa, teu coleguinha usa, teu concorrente usa aí, tá errado. Não tá. Por quê? Porque tem pontos positivos demais em usar o chat GPT. Muito. Porque é muito mais eficiente, é rápido, tu otimiza tempo, em vez de pesquisar na internet. Pronto. Agora, peraí. Tem alguns pontos que precisam ser conversados também. O uso indiscriminado, ele também merece uma atenção especial aqui. O uso indiscriminado da inteligência artificial também tem muitos pontos negativos. Então, imagina você ter a competência e a habilidade de você produzir um texto bilateral sobre isso. Então, é isso que nós vamos ver hoje, tá? Nós vamos fazer a leitura agora dos parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão, com foco principalmente na segunda metade do texto, porque nós não vimos na aula passada. Então, a primeira metade eu vou revisar de modo bem rápido. Beleza? De boa? Então, ó, bota um sangue nesse olho, que agora nós vamos ver revisão de introdução bilateral padrão Enem UFT. Beleza? Vamos lá. Seguinte, lembrando aqui, nós vimos na aula passada que quando eu falo em introdução bilateral, a gente ficou parecendo um acento agudo, mas não, é só um I mesmo. Bilateral, eu vou ter aquele padrão igual do texto unilateral, só que com algumas modificações substanciais. Contexto, tema, tese. Kennedy, contexto, tema, tese. Tá, e aí? É igual, mas lembra que a gente conversou que contexto em tema bilateral, via de regra, não muda, continua tendo contexto. E o modus operandi de fazer é o mesmo. Tema, nós vimos que a abordagem do tema é uma abordagem mais indireta.
ou neutra do tema. E a tese, nós vimos que nós não vamos ter tese com argumento 1 e argumento 2, vamos ter tese ou genérica, ou delimitada em lado A e lado B. Ou tese genérica, né? Existe tese genérica ou delimitada. Pode ser genérica ou delimitada. Se for genérica, lado A e lado B. Professor, só revisão rápida aqui antes de eu começar a ler com vocês. Contexto, nós já vimos que não muda. Beleza, tema, eu disse mais neutro. É só tu raciocinar. Se eu vou falar coisas boas e ruins acerca do tema, não faz sentido eu me posicionar de modo parcial sobre o tema. É interessante que eu seja neutro, uma vez que eu vou colocar coisas boas e ruins. Kenneth, não entendi. Por exemplo, aqui no estúdio tem o Saulo. Vou fazer um texto sobre o Saulo, sobre o Pedro, sobre qualquer pessoa. Aí é o seguinte, eu vou fazer um texto bilateral, vou falar coisa boa e ruim. Só que na hora de apresentar o tema, antes de eu me posicionar, eu vou defender um lado, já vou falar que ele é bom ou que ele é ruim. Por exemplo, o Saulo, ele é muito gente boa, simpático e educado, ponto. Afirmo isso, por quê? Aí tu vai pensar, falei que ele é gente boa, educado e não sei o quê. Beleza, coisa boa. Aí eu vou colocar, o Saulo é muito gente boa, assim, isso não só porque ajuda os pobres, mas também porque de geografia, 10. De história, 10 também. De ensino religioso, 10. De matemática, 10. De português, 10 também. E de ciências, 10 também. Quantas minhas notas foram 10? No final, uma diamante. Quero agradecer também ao Reforço Escolar e Evolução, porque realmente essa filha tem tido uma evolução maravilhosa. Essa filha, olha só, que maravilha de boletim. Parabéns, hein? Filha, parabéns aos pais que se dedicam a nós, os pais. Parabéns ao Reforço Evolução. É Reforço Evolução? Dever de casa e ação. Ei, rapaz, gostei do vídeo, gostei do vídeo. Vamos organizar para editar e postar. Ei, faz que no começo já mostra esse boletim comparativo, que não sei se os pais assistem até o final, mas esse aí já tá bom pra Story. Eu não sei se eu posto o Reels também. Que é a ameaça. Então, quando eu falo que o Saulo ele mata velhinhas, mas eu falo que ele é legal, causa uma incoerência que pode me prejudicar na segunda ou na terceira competência da redação do Enem. Então, por isso que é interessante apressar de modo mais neutro. Como assim? O Saulo é um cara peculiar e diferente. Isso porque ajuda os pobres e mata velhinhas. Pô, tudo bem, faz sentido. Por quê? Porque se ele é peculiar e diferente, pode ser que ele... Entendeu? Que peculiar e diferente são termos mais neutros. Então, eu posso falar coisas boas ou coisas ruins. Então, essa apresentação neutra do tema é indispensável. Ok? Façamos a leitura agora para a gente poder visualizar. Me acompanhe, por favor. Vamos lá. No filme Hair, de Spike Jonze, o protagonista desenvolve uma relação emocional com um sistema de inteligência artificial dotado de voz e de personalidade. Conforme eu falei para vocês, essa parte aqui é o contexto, em que nada vai mudar. Contexto. Ok, citou aqui um filme bonitinho e tal.
A obra discute os limites da interação humana e máquina e levanta reflexões sobre como a tecnologia pode afetar os vínculos interpessoais e os processos de aprendizagem. Aqui de azul eu tenho o quê, senhores? Aqui de azul eu tenho uma coisa chamada o quê? Produtividade. Produtividade. Também chamada de conexão, de ponte entre o contexto e o tema. É uma conexão, é algo que vai dar produtividade para o meu repertório. Eu coloquei esse repertório, por quê? Acabei de explicar. Acabei de explicar qual é a produção, qual é a função, qual é o motivo desse repertório estar aqui. Beleza? Ok. Fora da ficção, a inteligência artificial tem se inserido com rapidez em diferentes setores da sociedade, especialmente no campo educacional. Parou? Aqui eu tenho o quê? Exatamente, eu tenho a apresentação neutra do tema. Nota que ele não disse nem que é bom nem que é ruim, ele só disse que se inseriu. A inteligência artificial tem se inserido bastante no campo educacional, bastante mesmo. Então, beleza, aqui eu tenho a apresentação neutra do tema muito bem organizada. Então, beleza, eu já tive contexto, uma conexão, ou produtividade, ou ponte, tema, e agora eu preciso fazer o quê? A tese. Vamos ver como é que está organizada essa tese. Me acompanha aqui na leitura. Nesse sentido, percebe-se que a IA tem potencial para revolucionar positivamente o ensino. Parou? Positivamente. Isso aqui é o quê? É o lado A. Lado A. Exatamente. Eu não tenho mais coisas, vou repetir aqui. Eu tenho o vermelhinho. E aqui, contudo, os riscos associados ao seu uso indiscriminado também merecem atenção. Aqui eu tenho o lado B. Então, contexto, tema, tese. Na tese, nesse caso, é uma tese que não é genérica, é uma tese limitada em lado A e lado B, conforme nós vimos aqui agora. Eu fui um pouquinho rápido, por quê? Porque nós já vimos a introdução bilateral na aula passada, ok? Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa aqui rapidão. Ele só colocou IA aqui, porque aqui em cima ele colocou IA e explicou antes, tá? Não pode colocar só IA do nada, não. Meu iaia, meu ioiô, não sei o que é IA, a não ser que você explique antes. Beleza? De buenas, vamos ver agora como é que foi feito o desenvolvimento. Lembrando uma coisa. Quando eu fazer um texto bilateral, essa parte é muito importante. Te liga aí. Se tu estiver cochilando olhando pro lado, para aí e olha para mim por 10 segundos. 10 não, que 20. Diferença do texto bilateral para o texto unilateral na prática. Eu poderia dividir em 4 partes. Uma em cada parágrafo. Introdução. Tema neutro. Tese diferente. Tese ou com lado A e lado B, ou tese genérica. Introdução. Desenvolvimento 1. Normalmente o lado A é positivo, então o desenvolvimento 1 inteiro é positivo. Então o que muda é isso. É que vai ter um parágrafo de desenvolvimento positivo. Argumentação, causa, consequência, tudo positivo. Desenvolvimento 2, o que é que muda? O conectivo do início do parágrafo. O conectivo lá do começo do tópico frasal vai mudar. Desenvolvimento 2. E na conclusão? Na conclusão muda o quê? Eu vou ter uma mini síntese de pontos positivos e negativos antes da proposta de intervenção. Essas 4 coisas são importantes você saber. De mudanças, de coisas que mudam entre temas unilateral e temas bilaterais. Beleza? Ok, vamos voltar aqui para a leitura. Aqui é para ser, então, um parágrafo positivo. Então, é para ter toda a estrutura de desenvolvimento positiva. Tópico frasal, repertório, causa da causa, consequência da causa, causa da consequência, consequência da consequência. Vamos lá. Sob esse viés, é válido ressaltar de início os efeitos positivos da inteligência artificial no setor educacional. Ou seja, eu tenho aqui o quê? Eu tenho um tópico frasal positivo. Beleza? Eu tenho um tópico frasal positivo. Ok, sigamos-nos. Desse modo, deixa eu colocar direito, meu toque atacou aqui, peraí. Pronto. Desse modo, em razão da capacidade dessas ferramentas de personalizar o ensino, parou? Ops, marquei demais. Eita que eu apanhei aqui nesse verde, pronto. Desse modo, até ensino, aqui eu tenho o quê? Eu tenho a causa da causa. Agora, qual é a consequência disso? Tem-se uma aprendizagem mais adaptada às necessidades individuais do estudante. Opa. De tem-se até estudantes. Aqui eu tenho o quê? Exatamente a consequência da causa. Como consequência, o aumento do rendimento escolar e a maior exclusão dos alunos com diferentes ritmos e estilos de aprendizagem. Peraí. Tem uma coisa engolida aqui, certo? É como consequência, foi engolido bem aqui. Isso aqui, como consequência, A com acento agudo e H. A, o aumento do rendimento escolar
e a maior exclusão é a inclusão de alunos em diferentes ritmos e estilos de aprendizagem. Aqui de rosa eu tenho o quê? Eu tenho a consequência. Professor, mas não tem consequência, causa da consequência, consequência da consequência? Vamos ver. Sigamos. Nesse contexto, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Unesco, destaca que a IA pode reduzir desigualdades educacionais, especialmente em regiões com escassez de professores qualificados. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um repertório. Só que um repertório que, por estar no final, já anuncia também o quê? Consequência. Então, eu poderia tranquilamente dizer que aqui de rosa é a causa da consequência e de vermelho seria a consequência da consequência. Porque apesar de eu ter um repertório, eu tenho um repertório com o quê? Com a argumentação. Ficou claro? É algo particular, peculiar, que não é comum de vermos, mas que existe. Você precisa saber que existe, afinal de contas, você pode precisar usar. Beleza? O desenvolvimento 2, eu já havia começado com vocês que nós teríamos o quê? Desenvolvimento 2, nós teríamos um desenvolvimento padrão Enem, com uma argumentação completa, organizada, porém mudava uma coisa se fosse bilateral. O quê? O conectivo do início do parágrafo. No começo do tópico frasal, normalmente no tema normal, a gente usa o quê? Além disso, somado a isso, paralelamente, paralelo a isso, algum desses conectivos. Aqui, eu não vou usar isso, porque vai romper a minha coerência. Neste caso, eu vou usar o quê? Encontro de partida, por outro lado, sob outra perspectiva, sob outro viés, algum conectivo, algum elemento de coesão, algum operador argumentativo interparágrafo que tenha a função de quê? De mostrar ideia contrastante ou contraditória, enfim, diferente. Por outro lado, em contrapartida, sob outra perspectiva, tem muito mais sentido eu colocar no tema bilateral do que apenas um além disso, um somado a isso. Beleza? De boa? Nós vamos fazer o seguinte. Ei, para ver se tu não tá dormindo agora, eu vou te dar 3 minutos, 3 não, 2 minutinhos, para ler esse parágrafo de desenvolvimento aqui agora, esse 2, seguindo os padrões do primeiro que eu vi, que a gente acabou de ler e marcar junto, seguindo esse padrão, para você identificar o que tem aqui e ver o que está faltando. Se realmente segue o padrão ou não. Tela cheia aí? Vamos verificar agora. Vocês têm 2 minutinhos já que eu volto. Rápido.
Deu tempo de ler, galera? Deu tempo? Seguinte, o que tu achou? Olha como tem algumas peculiaridades, mas ao mesmo tempo é muito simples no desenvolvimento bilateral. Vamos lá. O desenvolvimento 1, tu só viu que o que tinha de particular é que é positivo. Porque assim, normalmente nós estamos habituados a fazer o quê? A fazer argumentações com causas e com consequências positivas, negativas. Por exemplo, em razão da negligência governamental, tem-se aí cometer algum problema. Ou seja, causa e consequência positiva, negativa. Só que, da mesma forma que eu faço causa e consequência negativa, é também viável fazer causas e consequências positivas. Por exemplo, você que está em casa. Vamos lá. Deixa eu bocejar. Depois do almoço, rapaz, sabadão, comi uma feijoada, agora aqui tá pesando. Seguinte, o que acontece? É muito comum termos causas e consequências positivas. Por exemplo, você está em casa agora. Em razão de você estar estudando num sábado à tarde, você tirou 1000 na redação do Enem. Peraí. Causa, está estudando no sábado à tarde. Consequência, tirou 1000 na redação. Causas e consequências o quê? Positivas. Do mesmo modo, da mesma forma que tu fazes uma argumentação negativa, tu pode fazer também positiva. Então, fique atento a isso, tá? Então, no desenvolvimento, tu viu isso, que mudou só isso, mais nada. Ah, professor, o repertório ficou depois da argumentação. Tem algum problema? De forma alguma. Eu posso colocar o repertório tanto antes quanto depois da argumentação. Fica a meu critério fazer tópico frasal, repertório, argumentação, ou tópico frasal, argumentação, repertório. Professor, então recomenda qual? Tanto faz. O que você se sentir mais confiante, pode fazer. Não tem absolutamente nenhuma diferença a nível de correção ou de preferência do que você faz. O melhor é o que tu sabe fazer. Pra tu não fazer errado, beleza? Ok, vamos lá. Vamos ver agora a marcação aqui. Em contrapartida, olha isso aqui. Não, isso aqui eu preciso circular isso aqui antes de eu marcar. Peraí que eu circulei mais feio do que eu. Né? Ó. Em contrapartida. Isso aqui é aquilo que eu falei pra vocês, que é algo bem característico de tópico frasal bilateral. É muito característico, esse elemento de diferente. Em contrapartida, por outro lado, sob outro viés. Beleza, isso é uma das grandes diferenças aqui desse parágrafo. Mas sigamos. Em contrapartida, é necessário refletir sobre os impactos negativos da presença crescente da inteligência artificial na educação. Ou seja, aqui eu tenho um clássico tópico frasal bilateral. Então, aqui eu tenho um tópico frasal bilateral clássico, padrão. Sigamos. Vamos ver se eu vou ter argumentação ou repertório. Por conseguinte, em razão da automatização de processos e da substituição do papel docente, éguas. Ei, tu tá me assistindo aqui agora? Tá, mas daqui uns dias tu não vai estar mais me assistindo. Vai estar assistindo o quê? Vai falar assim, olha, eu quero assistir uma aula com uma professora loura, bonita, do olho claro, que fale porta, porteira, portão, e tenha uma didática com mais brincadeira, seja simpática e fale bem devagarzinho sobre tal assunto. A inteligência artificial vai criar exatamente o professor desse jeito e vai dar aula normalmente com o tom de voz que tu quiser, com o jeito que tu quiser, com a didática que tu quiser, para você olhar e assistir. Esse é o futuro, essa é a perspectiva. Então, isso é um problema? Por quê? Porque qual é a consequência disso aqui? Vamos ver agora qual é a consequência? Tem-se a desvalorização das relações humanas no ambiente escolar. Meu amigo, seguinte... Se já não é muito boa a relação humana no ambiente escolar agora, imagine dessa forma. Então, o que eu estou falando para vocês é muito real, tá? É algo, o professor, na relação estudantil com a inteligência artificial, tende a ser um dos primeiros grupos profissionais a ser substituído. O professor ele tende a ser um dos primeiros grupos. E não é um dos primeiros, mas não o único. Engenheiros estão arriscados, professores, psicólogos, meu Deus do céu, eu tenho amigos que fazem terapia com inteligência artificial. Médicos muito em breve, mas de toda essa lista, o que está primeiro? Professor, e alguns profissionais como psicólogos, que têm o diálogo como um poder muito forte, ou cálculos bem exatos, como engenheiros. Coisas mais subjetivas, por enquanto, demora um pouco mais, mas professor está bem fácil. Então, o que ele diz aqui? Em razão da automatização de processos, da substituição parcial do docente, mas se não substituir um pouco, tem-se a desvalorização das relações humanas no ambiente escolar. Beleza, professor? Mas eu te pergunto, qual é a consequência disso? Com isso, o empobrecimento do vínculo professor e aluno e o risco de uma educação tecnocrática e impessoal. Mais uma vez, tem aquele erro do lado de cima. Meio que faltou o A, não sei o que foi. A, o empobrecimento do vínculo, beleza? Ok, mas aí qual a consequência é isso? Há um empobrecimento do vínculo professor e aluno e o risco de uma educação tecnocrática e impessoal. Gente, já tá fácil para professor hoje.
Imagina daqui 5, 10 anos. Então, a gente observa como é que está isso. Então, a relação professor-aluno tende a deixar de existir. É o que ele argumenta aqui de modo muito coerente e sem alarde, sem citar a Skynet, sem falar do treinador do futuro. Algo muito real, tranquilo e possível. O que compromete o desenvolvimento socioemocional dos estudantes. Claro, gente, ninguém merece ficar só numa casa. Sabe que muita gente, eu, por exemplo, quando eu fiz cursinho, na minha época já tinha, tá? Muitas plataformas online, eu não sou tão velho assim, não. Quando eu fiz cursinho presencial por um simples motivo. Eu não aguentava ficar sozinho em casa. Porque eu não aguentava estudar só, eu precisava ter um acompanhamento, ver gente estudando, criar um ritmo. Além das aulas. Mas as aulas eu podia ter só no online. Mas eu escolhi ter no presencial por esse motivo. Se não tiver mais essa relação, o que vai acontecer? Vai comprometer o desenvolvimento socioemocional dos estudantes. É o que ele argumenta, de modo muito coerente. Então vamos marcar as partes aqui? De verde, eu tenho causa da causa. De azul, eu tenho consequência da causa. De rosa, ai papai, de rosa, causa da consequência. E de vermelho, Satanás, consequência da consequência. Tal preocupação é evidenciada pelo educador José Mordan, ao afirmar que a tecnologia deve ser uma aliada, mas jamais substituir o protagonismo humano no processo educativo. Moleque. Não, isso aqui pareceu que ele estava pesquisando, né? Porque um repertório caber tão bem quanto esse, assim, tá fora do normal. Então aqui eu tenho o nosso famoso repertório, que é o repertório padrão FIFA, meu amigo. Esse repertório aqui top demais. Excelente, excepcional, incrível. Então note, eu mantive aquele padrão com tópico frasal. O tópico frasal tinha aquela característica de começar com um conectivo de contradição, de oposição, de contraste, que é em contrapartida foi o que ele utilizou, mas poderia facilmente ser por outro lado, sob outra perspectiva, sob outro viés. Depois, causa da causa, consequência da causa, causa da consequência da consequência e repertório. Normal. Professor, de novo ele botou repertório no final. É porque ele gosta de botar repertório no final. Você precisa? Obviamente não. Você pode colocar tranquilamente esse repertório daqui, que está aqui, poderia facilmente vir para cá, se você quisesse. Seria a argumentação posteriormente, sem absolutamente nenhum problema. Beleza? De boa? Vamos falar de conclusão? Seguinte. Quando eu falo em conclusão padrão Enem, todo mundo que viu metade de uma aula sabe que tem o quê? Agente, ação, modo, meio, finalidade e detalhamento. 5 elementos. No Enem, e isso é para Enem, obrigatoriamente precisa ter agente interventor, ou seja, quem vai fazer, ação, ou seja, o que vai ser feito, modo meio ou meio modo, que é como eu vou fazer, e finalidade, que é para que eu estou fazendo aquilo. Sempre com detalhamento. Isso todo mundo sabe, tá, professor? Isso foi um tema bilateral. Como é que fica essa organização? Via de regra, no texto unilateral, ó pra cá, no texto unilateral nós fazemos assim. Antes de colocar a proposta de intervenção, no texto unilateral a gente costuma fazer a retomada do tema. Então a gente começa o parágrafo de conclusão retomando o tema da redação. É o que habitualmente nós fazemos em um tema bilateral. A gente costuma começar a redação retomando a temática da redação. Beleza, professor? E aí, no tema unilateral, o que vai mudar não é a proposta de intervenção. A proposta de intervenção continua igual. Olha para mim, isso é importante. No tema bilateral ou no tema unilateral, a proposta de intervenção segue a mesma. Você precisa, se for Enem, fazer proposta de intervenção social. Isso não é facultativo, porque nós temos a quinta competência da redação que vai avaliar se tem os 5 elementos da argumentação, que vale 200 pontos. Então não é facultativo. Tá, Kennedy, o que é que muda? O que muda é que no tema unilateral eu tenho uma retomada do tema da redação obrigatória. Quando eu falo em tema bilateral, eu não tenho retomada do tema, eu tenho quase que uma síntese. Mas não é uma síntese igual a da UEMA, é uma síntese mais sutil. É uma mini síntese de pontos positivos e negativos. Kennedy, como assim? Olha pra cá. Vamos supor que tu tem um amigo aí chamado Pedro. Beleza. Aí tu falou bem mal do Pedro. Aí como é que tu vai fazer? Seguinte. Tu tem como intervir numa coisa boa? Fazer solução numa coisa boa? Não. Se já é bom, não precisa de solução. Tá, Kennedy? O que quer dizer? Raciocina comigo. Vamos lá. Vamos supor que eu faço assim, ó. Pedro é simpático, educado e muito inteligente. Ponto. Falei coisas boas. Porém, é extremamente desprovido de beleza e assusta as muriçoca. Ponto.
Coisa ruim. Para isso, para combater essa falta de beleza ou esse excesso de feiura, compete ao cirurgião plástico fazer tal coisa por meio disso. Nananana. Peraí, eu solucionei o quê? A inteligência dele? Não. A simpatia? Não. Porque coisas boas eu não vou solucionar. Eu solucionei o quê? A ruim. Então, por isso que eu vou fazer primeiro uma síntese positiva, depois da positiva é que eu faço uma negativa e logo em seguida eu faço uma conexão com a minha proposta de intervenção, porque eu vou fazer uma proposta de intervenção em cima do aspecto negativo e não do positivo. Dessa forma, é extremamente estratégico que em um tema bilateral o parágrafo de conclusão tenha síntese, mini síntese, né? Positiva, conexão, mini síntese negativa, para conexão, proposta de intervenção social. Kennedy, como é que funciona isso? Você agora tem 2 minutinhos a 3 para ler esse parágrafo de conclusão aqui com atenção e nós vamos comentar. Observe as peculiaridades e veja se tem o que eu falei. Síntese positiva, síntese negativa, proposta de intervenção. Vai lá? 3
E aí, seguinte, tu viu as particularidades aí? Cara, pra animar teu sabadão, te liga aí. Ó. Diante disso, percebe-se que a inteligência artificial traz benefícios significativos para a educação, como a personalização do ensino e a inclusão pedagógica. Olha isso aqui. Ele acabou de fazer o quê? Uma síntese, mini síntese, vou colocar até entre aspas o nome síntese, positiva. Ou seja, ele falou, a inteligência artificial tem muitas coisas boas para a educação, como o ensino fica personalizado e a inclusão pedagógica. Claro, é personalizado, pô. A inteligência artificial prepara algo especificamente para ti. Além de uma inclusão pedagógica, todo mundo tem acesso à inteligência artificial, a um físico, a um químico, a um pedagogo, a um biólogo, a um astrólogo, a um letrado, qualquer coisa. Por quê? Porque a organização dela é individualizada e tem uma inclusão pedagógica. Então, ele acabou de fazer uma síntese positiva. Peraí. Vou solucionar uma coisa aqui? Óbvio que não. Vou solucionar uma coisa que tá boa? Não tem sentido. No entanto, os riscos de uma educação desumanizada também devem ser combatidos. Parou? Aqui eu tenho o quê? A síntese negativa. Tá aqui no dia e agora vamos lá. Assim, para garantir um uso ético e equilibrado da IA nas escolas, pronto, aqui eu tenho uma conexão bacana. Uma conexão entre a síntese e a proposta de intervenção social. Beleza? Ok, agora vamos ver os elementos da proposta de intervenção padrão. Quais são, professor? Compete ao Ministério da Educação. Quem vai fazer é o agente. O Ministério da Educação, agente. Em parceria com universidades públicas e privadas e empresas de tecnologia. Aqui eu vou dar uma extensão do agente. Ó, tá mais forte aí de rosa o Ministério da Educação, que inicia o agente, mas note que é um agente mais completo, em parceria com universidades públicas e empresas de tecnologia. É um complemento do agente, um agente um pouquinho mais detalhado. Não é a mesma coisa de eu fazer... Não é a mesma coisa, mas cumpre uma função parecida. Colocar assim, Ministério da Educação, IFEM, órgão responsável pelo ensino. É algo semelhante, sabe? É como se fosse um mini detalhamento. Mas vamos lá. O que ele vai fazer? Desenvolver diretrizes nacionais para o uso responsável dessas ferramentas. Aqui eu tenho o quê? Exatamente, eu ouvi aí tu falando, a ação. O que vai ser feito? Vai desenvolver diretrizes nacionais para o uso responsável dessas ferramentas. Ação. Tá, Kennedy? Como que isso vai ser feito? Essa política deve ocorrer por meio da inclusão de formação continuada para os professores, além da inserção de disciplinas sobre pensamento crítico e digital no currículo escolar. Então, de essa ferramenta até escolar, aqui eu tenho o como vai ser feito. Está explicando como isso vai ocorrer, o modo e o meio que vai gerar isso. Então, o famoso modo, meio. Tá, professor? E aí? Isso terá a finalidade de garantir um modelo educacional inovador, mas que mantenha o ser humano como centro do processo de aprendizagem. Então, aqui eu tenho... Ou bocejar, peraí. Espanta aí, show preguiça, bora vencer. Terminar aqui, tu vai fazer o quê? Sabadá, papai. Tomar uma, ficar de... Ah, não sei se não pode beber, não. Tomar uma coquinha gelada, ficar de boa, light. Ei, você! Se tu tiver Imperatriz... Agora não, termina a aula. Assim que terminar a aula, corre lá. Tá sendo onde o interclasse agora, gente? Na UEM. Corre lá na UEMA Sul. Tá rolando agora o nosso interclasse. Então, você terminar a aula, tá Imperatriz? Lá na UEMA Sul, torcer, falar, aê, vamos lá. Os nomes do time são tudo bom. Então, vai lá, chega lá torcendo, gritando, xinga lá, aproveita a oportunidade ideal para tu xingar quem tu não gosta daquele curso. Aí tu diz, não, tava chegando só por causa do futebol. Então, seu desgraçado. É bom demais, senhor. Então, sair daqui da aula, corre lá pro interclasse do curso Seja Mais, pra você assistir lá na UEMA Sul, beleza? Ali na Simplício, né? É Simplício, né? A rua da UEMA? É? Não é Godofredo. É Godofredo. Ninguém... Um falou que é Godofredo e falou que é Simplício. Você sabe onde fica a UEMA Sul, beleza? Então, vai lá na UEMA Sul, ou na Godofredo ou na Simplício. É porque uma dessas tá sobra, eu nunca sei, mas... Na Godofredo Viana. Então, vai lá na Godofredo Viana, na UEMA Sul, beleza? Voltando para cá, nós tivemos aqui a finalidade do nosso texto. Então, aqui é a finalidade. Então, note, é um texto padrão FIFA aqui, papai. Se tu observar do compete para baixo, tanto faz o texto ser unilateral ou bilateral. Daqui para cá é a mesma coisa, o modo operandi de fazer. O que muda é só esse começo.
que em vez de eu colocar assim, no texto padrão nós fazemos como? Infere-se, portanto, que meios para combater o avanço da inteligência artificial são necessários, ponto. Eu boto uma retomada do tema simples. Aqui não. Aqui eu faço uma síntese de um lado, uma síntese do outro e nós vamos seguir. Beleza? Vamos lá ver mais um outro exemplo? Vamos supor que tu chega lá no Enem e o tema tá esse. O impacto dos influenciadores digitais na formação de valores sociais. Ei, os influenciadores digitais são só ruins ou são bons? Tem vantagem, pô. Muitas pessoas ajudam bastante no processo de saída de depressão, de ansiedade. Sem contar o entretenimento por si só, que realmente é algo positivo, não é ruim. Hoje nós temos uma cultura de condenar entretenimento. A sociedade está com a cultura de que entretenimento é algo ruim. Não é. Você tem entretenimento é maravilhoso. Todo mundo precisa de entretenimento. Cultura, entretenimento é muito bom. Mas enfim, tem coisas negativas? É óbvio que tem. Muitas coisas negativas. Consumismo, vício, enfim. Mas observa agora, vamos relembrar como é que a gente faz um padrão bilateral de introdução. Como que eu vou fazer aquele padrão bilateral de introdução? Relembrando, introdução bilateral, contexto, não muda, tema, preferencialmente neutro ou indireto, tese que pode ser genérica ou delimitada. Delimitada em quê? Lado A e lado B. Eu vou começar a ler, eu vou começar com vocês agora, eu vou marcar o contexto, depois eu vou dar um tempinho para vocês marcarem o restante, beleza? Vamos lá. No documentário O Dilema das Redes, vocês já assistiram esse documentário na Netflix, O Dilema das Redes? Eu não assisti, né? Mas falaram que é muito bom. Especialistas e ex-funcionários de grandes empresas da tecnologia denunciam como as plataformas digitais manipulam comportamentos por meio de algoritmos e influenciadores. Putz, ei, isso aqui é bom, viu? Massa. Eu não assisti ainda, mas todo mundo fala que é muito boa essa série. Então aqui eu tenho o contexto. Lembrando que o contexto não muda. O contexto em nada vai mudar. Contexto não muda, beleza? Vamos ver se tem aquela produtividade. A produção expõe o poder de persuasão de personalidades virtuais e os efeitos disso na formação de hábitos e valores. Nota que isso aqui explica pra mim o porquê que eu botei. Eu botei o dilema das redes. Tá, e aí? Por quê? Ele acabou de explicar. Ele fez uma conexão, uma ponte entre o contexto e o tema. Ele acabou de mostrar tudo muito bem conectado. A função, a produtividade desse repertório para o meu tema. Então, desse contexto, esse repertório ficou muito bom. Então, aqui eu tenho a produtividade, também chamada de ponte de conexão. Então, eu já tive o repertório, o contexto, que é um repertório também, a produtividade, agora eu preciso visualizar o tema. Ele já colocou o dilema das redes e já puxou um pouco os influenciadores. Agora vamos ver como é que fica. Fora das telas, os influenciadores digitais desempenham um papel cada vez mais central na vida de milhões de pessoas, especialmente entre os jovens. Nota uma coisa interessante aqui. Em nenhum momento eles se posicionam se isso é bom ou se é ruim. Aqui eu tenho o tema bilateral. Ou seja, um tema mais neutro. Por que neutro? Porque, porra, eu vou falar... Porra, não pode falar porra, né? Então, logo depois vai ter o quê? Vai ter coisas boas e coisas ruins. Então é interessante que eu faça o quê? Que eu posicione de modo mais neutro possível. Belezinha? De boas? Vamos ver aqui como é que fica. Nesse contexto, é evidente que essas figuras públicas contribuem para transformações culturais e sociais. Não precisa nem de falar que aqui é o quê? Lembra do que nós vimos no anterior, que é o lado A, que nesse caso também é positivo. Se eu tenho um lado A, eu espero obviamente ver o quê? O B, né? Contudo, os impactos negativos da sua atuação desregulada também merecem atenção. Lembra da Virgínia? Na CPI das bets? Pois é, o que ele está falando aqui. Então aqui é o quê? Lado B, negativo. Então, seguindo aquele padrão que nós vimos no texto anterior, eu tenho lado A, conectivo, lado B. Então, quando eu falo em introdução bilateral, esse é o padrão. Contexto, produtividade, tema de modo neutro, posicionamento com o lado A e posicionamento com o lado B. Simples assim. Beleza? Beleza, jovem mancebo! Pois beleza, agora vamos fazer o quê? Vamos ver o desenvolvimento, que é onde o bicho pega. Então, quando eu falo em desenvolvimento positivo, porque assim, se o meu lado A ele foi positivo, automaticamente eu espero que o quê? Que o desenvolvimento 1 seja positivo. Porque, apesar de não ser argumento 1 e argumento 2, segue aquele princípio da tese. Na tese, no texto normal, eu tenho o quê? Normal que eu falo é o tema que não é bilateral, tá, gente? Tese, eu tenho argumento 1 e argumento 2. O argumento 1 é o assunto do desenvolvimento 1, assim como o argumento 2 é o assunto do desenvolvimento 2. Se tu não sabe isso, volta na nossa plataforma e reveja as aulas de base, tá? Mas beleza, neste caso aqui, o que é que vai mudar?
Só que vai ser positivo, tudo. Porque eu tô falando de coisas positivas. Afinal de contas, olha o meu lado A, tá de rosa aqui. Nesse contexto, é evidente que essas figuras públicas contribuem para transformações culturais e sociais, ou seja, ele vai falar coisas boas dessas figuras públicas. Que figuras públicas? Os influenciadores digitais. Agora ele vai colocar argumentos, repertórios, tópico frasal, repertório, causa da causa, consequência da causa da consequência da consequência para justificar isso. Beleza? Então vocês têm 1 minuto e meio para dar uma olhadinha rapidão. Nós vamos começar. 1 minuto e meio. Voltamos! E aí, seguinte, algumas particularidades você deve ter observado que são muito semelhantes ao texto anterior. A estrutura, o modus operandi de fazer o desenvolvimento um e o tema bilateral, ele é muito metódico. Por quê? Porque ele segue o nosso padrão, porém com aspectos positivos. Kennedy, como assim? Me acompanhe, por favor. Sob esse viés, é válido ressaltar de início os efeitos positivos dos influenciadores digitais na sociedade contemporânea.
Então aqui eu tenho o quê? O tópico frasal positivo. O modo operante de frase ele é muito semelhante, gente. É porque às vezes o aluno tem uma repulsa com fazer a argumentação positiva, mas não há dificuldade. Vamos lá, observa. Desse modo, em razão de sua alta capacidade de engajamento, essas personalidades promovem pautas importantes, como saúde, inclusão e sustentabilidade. Peraí. Aqui eu tenho o quê? De verde. De verde eu tenho a causa da causa. Qual a consequência da causa? Está logo depois, ó. Essas personalidades promovem pautas importantes, como saúde mental, inclusão e sustentabilidade. Eu, particularmente, não vejo muito, não, os influenciadores digitais fazerem isso. Mas é coerente. É pro texto, né, teórico. Então, aqui eu tenho o quê? A consequência da causa. Tá, teacher. E o que mais? Peraí. Gente, hoje eu tô tentando vencer na vida. É porque hoje, deixa eu te falar, hoje eu acordei cedo, fui pro hospital, que eu também sou guerreiro, né? Tava no hospital, minha roupa branca aqui, ó. Tô de branco, tô de calça branca, meia branca, tudo branco. Até a cueca branca, tudo branco. Aí fui pro hospital, aí já vim pra cá. Aí fui meu feijoadinho hoje no almoço. Então tá daquele jeito. Bora pra frente. Bora, Kennedy, ó. Acorda aí. Seguinte, vamos lá. Como consequência, a amplificação de debates e a influência benéfica sobre comportamentos coletivos. Peraí. Mais uma vez, está faltando aquele famoso HA aqui, ó. Na verdade, não é o HA. Eu poderia colocar o ocorre. Fica certo, é a mesma função, tá? Mas enfim. De debates relevantes e a influência benéfica sobre comportamentos coletivos. Aqui eu tenho nada mais, nada menos do que o quê? Que a consequência. E Kennedy, professor, não tem causa da consequência, nem consequência da consequência. Mesmo esquema do passado. Vamos ver como é que tá o repertório? Nesse contexto, a ativista e influenciadora brasileira Tabata Testa, tu conhece a Tabata? Não? Nem eu. É um exemplo de como a internet pode ser usada para divulgar conhecimento científico e combater preconceitos, aproximando a ciência da população. Aqui é o que? Exatamente, é um repertório que já tem uma função argumentativa ou de consequência. Mesmo padrão, mesmo jeitinho. Beleza? Então observe que é um modus operandi bem semelhante. Ok? Vamos para o desenvolvimento 2. Desenvolvimento 2, nós vimos aquelas particularidades. É o mesmo jeito de fazer de texto unilateral ou bilateral. O que muda? O conectivo no começo do parágrafo. Vamos lá. Em contrapartida, é necessário refletir sobre os efeitos prejudiciais que influenciadores também podem causar. Aqui eu tenho o quê? Tópico frasal bilateral. Característica, conectivo. Em contrapartida. Quem não quer usar em contrapartida, eu uso o quê? Por outro lado. Quem não quer usar, usa o quê? Sob outra perspectiva. Cuidado com a palavra perspectiva, tá? É perspectiva, ó. Perspectiva. RS. PRS. Perspectiva. Beleza, mas quando tem duas consoantes juntas, fica estranho, né? Normalmente. Mas enfim, perspectivas. Tópico frasal padrão. Nenhuma diferença. Eu estou repetindo para haver uma consolidação disso aqui. Não pode ter dúvida, tá? Tema bilateral é uma realidade. Vamos lá. Por conseguinte, em razão da busca por visibilidade e monetização, muitos recorrem à exposição de conteúdos duvidosos ou nocivos. Parou. Então aqui, por conseguinte até nocivos, eu tenho início da minha argumentação. Porque o povo está buscando a visibilidade e tal, então faz o quê? Recorre a conteúdos duvidosos ou nocivos. Aqui é a causa. A causa da causa, beleza? Qual é a consequência disso? Há uma consequência. Porque assim, se eles estão recorrendo à exposição de conteúdos duvidosos ou nocivos, consequências terá. Qual seria? Influenciando práticas de consumo irresponsável e padrões estéticos inalcançáveis. Tem um errinho aqui. Na verdade, assim, aqui é aquele caso que a gente chama de
de ambiguidade, de sintática. O que acontece? O irresponsável está no singular. Então, irresponsável eu penso que é o quê? Consumo irresponsável. Práticas de consumo irresponsável. Ou eu poderia colocar irresponsáveis, que também estaria certo, só que não seria o consumo irresponsável. Seria o quê? Práticas irresponsáveis. Então vai depender da concordância aqui. Se eu boto com que o irresponsável concorda com o quê? Com práticas ou com consumo? Entendeu o que eu quis dizer? Epa, o português é violento. Mas enfim, beleza. Então aqui eu tenho o quê? Exatamente. Ops, marquei, fiz foi marcar o animal. Aqui eu tenho a consequência de quê? Da causa. Tá, pessoal? E agora? E agora? Com isso já não sei consequência, né? O aumento de... existe o aumento de transtornos como ansiedade, baixa autoestima e endividamento precoce entre adolescentes. Conforme aponta estudos do Instituto... Peraí. Para bem aqui. Pô, eu tô ruim com essa caneta hoje, viu? Ó, com isso até bem aqui, eu tenho a consequência. Agora sim, essa é a consequência. Eu tenho crítica, já que a gente vai conversar. Consequência. E logo depois vem um repertório, ó. Conforme aponta estudos do Instituto Alana sobre juventude e consumo digital. Beleza, aqui é um repertório muito fraco, muito jogado, muito superficial. Repertório não recomendo, os outros estavam melhores que esse, tá? Esse repertório não tá bom, eu não recomendo ele desse jeito, tá? Isso revela a urgência de um olhar mais crítico sobre o papel dessas figuras de formação de valores. Aqui eu tenho um complemento da argumentação. Aqui eu estou apenas complementando a argumentação. Aqui eu tenho um complemento da argumentação. Professor, qual é a sua crítica, gente? Nos demais, quando eu tinha uma consequência dessa forma, o repertório ele era tão bom e tão argumentativo que complementava a consequência. Esse caso não está ocorrendo. Esse caso eu tenho uma consequência fraca, porque não tem causa da consequência, consequência da consequência, e não tem nada para ajudar. Tem esse complemento? Tem esse complemento. Desculpa. Tem esse complemento? Tem esse complemento. Porém, o que acontece aqui? Esse complemento não é suficiente. Ajuda, mas eu ainda não gostei dessa conclusão. Dessa consequência. Recomendo que você faça causa da consequência e consequência da consequência separadas. Se sobrar espaço, aí você faz essa complementação. Essa complementação ela é um indicador de que algo tem que ser feito. É muito comum utilizar ela no final do parágrafo de desenvolvimento 2. Então, isso revela a urgência de um olhar mais crítico sobre o papel dessas figuras na formação de valores. Tipo assim, algo tem que ser feito. Entendeu? É o que ele está dizendo aqui. Beleza, professor. O que você me diz aqui? Eu te digo que o quê? A aula de hoje não é uma aula de argumentação, nós já tivemos essas aulas. A aula de hoje é uma aula de tema bilateral. Então, de modo bilateral, a estrutura bilateral está muito bem feita. O que nós vimos até o momento? Uma introdução clássica, neutra. Desenvolvimento 1, positivo, organizado. Desenvolvimento 2, negativo, com conectivo bilateral no começo. Beleza? Vamos lá. Vamos seguir aqui agora para a gente poder ver o parágrafo de conclusão. Sobre a conclusão, esse eu quero que vocês leiam agora novamente e verifiquem se é igual a outro ou se tem uma coisinha diferente. Lembrando, quando eu falo em conclusão padrão bilateral, eu estou falando de quê? Síntese positiva, síntese negativa, proposta de intervenção social padrão com agente, ação, modo, meio, finalidade, detalhamento, conforme textos unilaterais. Só muda a parte inicial. Verifica se está igual ou se tem uma coisinha particular. 3 minutinhos. Voltamos agora.
E aí, tu viu essas particularidades? Olha assim, conclusão bilateral não tem mistério, é diferente. Você precisa só saber o que é diferente. Porque assim, às vezes a pessoa tem medo no texto bilateral, não porque é difícil, mas porque não conhece. Quando você conhece, você vê que não é tão complexo. Vamos lá? Observe essa particularidade aqui. Diante disso, percebe que os influenciadores digitais podem impulsionar transformações positivas, ao mesmo tempo que promove... Eita, peraí, professor, tem um problema. Só tem uma. Na verdade, não. Eu tenho duas sínteses. Só porque tem diferença é que no outro a gente separou por ponto. E aqui é por vírgula. Mas então são duas, ó. Aqui de verde eu tenho a parte positiva. Vou botar o vermelho para ficar bem evidente. Ao mesmo tempo é que promove risco à saúde mental e ao consumo consciente. Aqui é o quê? Aqui é a síntese positiva. Ó, ficou S+. E aqui é a síntese negativa. Nota que é a mesma coisa do anterior. Qual é a diferença, professor? É só porque em vez de ele separar por ponto, ele separou por quê? Por vírgula. Síntese positiva, síntese negativa. Mesmo padrão, mesmo modus operandi, mesma coisa. Professor, quando é que eu uso esse? Quando estiver mais apertado de linha. O outro pega mais espaço. Quando você bota um ponto, tem que botar conectivo, tem que renovar a conexão. Quando você bota vírgula, ao mesmo tempo que e segue o baile. Fica a critério. Tanto faz. Nota que é a mesma forma. Eu fiz questão de botar esses dois textos. Foram dois textos que eu achei bem interessantes. Que são bem estratégicos esses dois textos. E aí, professor, o que significa isso? Significa que eu tenho uma liberdade para escolher. Eu posso fazer a síntese 1, ponto conectivo, síntese 2, ou síntese 1, uma síntese geral que aborda as duas coisas. Ficou claro? Fica a critério. Qual é melhor? O que você fizer. O que você fizer bem feito, tá ótimo. Beleza? Então vamos lá. Agora aqui, ó, mamão com açúcar, mel na chupeta, é sossegado agora. Agora é só aquele clássico que todo mundo que vê pela internet nem sabe. Agente, ação, modo B, finalidade, detalhamento. Vamos lá? Assim, para garantir uma atuação mais responsável dessas figuras públicas, nota que essa parte aqui, ó, é uma conexão, tá? Conexão entre a síntese e a argumentação. É uma conexão entre síntese e argumentação, beleza? Me acompanha aqui, por favor. Assim, compete ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, esse aqui sabia, viu? Em parceria com plataformas digitais escolares, tem um problema aqui que está muito grande, mas não está errado. O agente dele está grande. Um agente grande, um agente complexo, mas que está ok. Agora, olha isso aqui. Isso aqui, gente, na prática, isso aqui é uma redação feita em casa, vocês sabem disso, né? Então, a redação feita em casa, a pessoa pesquisa. Na prática, todo mundo saberia isso aqui. Dificilmente alguém sabe o que é CONANDA. Então, você poderia colocar o quê? Algum órgão que tem essa mesma função de educação. Poderia ser facilmente o Ministério da Educação aqui, tá? Não se desespere. Nossa, ele sabia CONANDA. Isso é uma redação feita em casa. Então, não é feita no dia do Enem. Então, o que acontece? No dia da prova, você não vai saber CONANDA. Então, você vai fazer o quê? Ministério da Educação. Cumpre a mesma função. Porque olha a ação dele aqui, ó. A ação elaborar diretrizes de educação midiática. Pô, isso aqui o Ministério da Educação faria tranquilamente. Então é o seguinte, fica a critério. Ou poderia colocar algum órgão de criança, o Conselho Tutelar, a Vara da Infância, enfim. Não precisa, o que estou lembrando, não precisa ser o órgão específico, com nome técnico específico, não precisa, tá? Beleza. Agora, olha como que tá feito esse modo meio. Eu particularmente achei bacana. Deixa eu botar uma cor aqui, fala esse tempo que eu uso a verde. Essa política deve ocorrer por meio da inclusão de formação continuada para os professores. Olha como o Ministério da Educação facilmente podia fazer isso aqui. Que capacite os estudantes a analisar criticamente os conteúdos que consomem na internet. Então, note, aqui eu tenho o que a gente chama de modo meio isolado e extremamente detalhado. Nota que é um modo meio isolado, porque isolado por ponto, eu boto agente, ação, ponto, modo meio, isolado e detalhado. Beleza? Então, padrão FIFA, rapaz, bora lá.
Isso terá a finalidade de formar uma geração menos vulnerável às manipulações digitais e mais consciente sobre os valores que deve seguir. Seguinte, aqui eu tenho a finalidade, mas eu queria falar algumas coisas com vocês sobre essa finalidade. Nota, não é só a fim de resolver o problema, a fim de combater esse dilema, não. É uma finalidade que a gente chama de finalidade específica. Ou seja, um dos grandes problemas que está acontecendo hoje são alunos que fazem finalidades genéricas. Ou seja, eles fazem finalidades que servem para qualquer tema. Não é estratégico no Enem. Quanto mais específica for a tua finalidade, melhor. É muito fácil disso. Tu vê qual é o problema e diz que a finalidade é resolver ele. Então, a fim de formar uma geração menos vulnerável às manipulações digitais e mais consciente sobre os valores que decide seguir. Então, dessa forma, o aluno consegue ser mais estratégico, impressionar um pouco mais o corretor. Beleza? Então, o que nós vimos até agora? Nós vimos as 4 principais diferenças quando eu falo de bilateral. Na introdução, o que muda? Na introdução eu tenho um tema neutro e eu tenho uma tese que pode ser genérica ou pode ser delimitada. Se for delimitada em lado A e lado B. De boinha. Desenvolvimento 1. O que muda é que o lado A normalmente é positivo e o B normalmente é negativo. Então, é um desenvolvimento onde eu tenho tópico frasal, repertório e argumentação. Todos eles o quê? Positivos. Conforme nós vimos nos parágrafos, como é que faz um tópico frasal e uma argumentação positiva. Desenvolvimento 2. O que muda? Só muda a conexão do tópico frasal. Lembra que a gente vai usar o quê? Por outro lado, sob outra análise, sob outra perspectiva, em contrapartida, que nós até vimos no modelo que nós estudamos agora. Então isso muda. E na conclusão, professor, o que muda? Na conclusão muda o quê? Na conclusão eu vou ter aquele padrão de não fazer só uma retomada do tema, eu vou fazer o quê? Uma síntese. Síntese do lado A e uma síntese do lado B. E depois eu faço a proposta de intervenção normalmente. Normalmente eu faço posteriormente. Então, o que nós vimos isso são essas particularidades entre introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, seguindo os padrões. Então, introdução, tema neutro, tese genérica, ou na aula passada nós vimos tese genérica, hoje nós vimos só delimitada, em lado A e lado B. Desenvolvimento 1, tópico frasal, repertório e argumentação todos positivos. Desenvolvimento 2, exatamente igual ao tema unilateral. Diferença, conexão do tópico frasal ela é positiva. Positiva não, desculpa. Ela é bilateral. O que significa isso? Contrastante ou contraditória. Por outro lado, sob outra perspectiva, sob outro viés, ou o que a gente utilizou aqui, que foi em contrapartida, foi o que a gente utilizou aqui. E a conclusão, síntese do lado A, síntese do lado B. Beleza, turma? De buenas, então essa foi a continuação de proposta padrão Enem. Gente, relembrando, Enem UFT. Enem UFT aqui. Quando eu falo em Unitins, a síntese é diferente. A síntese é maior, é completa, não tem a obrigação de proposta de intervenção social, diferentemente daqui. Aqui eu tenho uma conclusão mista, que a gente chama, que tem um pedaço de síntese, por ser bilateral, mas que tem a proposta de intervenção social completa e organizada. Beleza? Você vai usar isso como padrão para Enem e UFT. Quando eu falo do exato, a gente pensa em conclusões parecidas com essas, que o exato é o mesmo, apesar de ser exatamente o mesmo edital do Enem, tem particularidades no tema, então a gente tem que fazer essas adaptações de estrutura. Aqui é um exemplo que já dá um spoilerzinho pra gente, tá bom? Mas via de regra essa é uma aula de Enem, porque todo o restante dos parágrafos e os eixos temáticos estão organizados padrão Enem. Só que quando eu falo em tema bilateral, além do Enem e do exato, Unitins e o EMA tem grande chance de cair. Beleza? Então é isso, vá curtir o resto do sábado lá na UEMA Sul, no nosso Arraiá não, no nosso interclasse do curso Seja Mais. Tá rolando agora, já tem gente apanhando lá na bola, beleza? Então é isso, um excelente sábado para você, bom descanso, bons estudos
E não se esqueça, redação é aqui, é no Seja Mais Online.